Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, apresentação de Nossa Senhora. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. O Evangelho de hoje mostra que havia uma multidão em torno de Jesus, que o escutava, que buscava ouvir a sua palavra. Diz o texto que a mãe de Jesus e seus parentes estavam procurando por ele do lado de fora. Que é importante, né? Veja que o evangelista insiste em identificar a Virgem Maria como mãe, né? Se fosse para desdizer que Maria não é mãe, o evangelista não insistiria. Duas vezes aparece a expressão sua mãe e seus irmãos. Então o evangelista insiste, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Já tivemos outros vídeos, busca aqui mesmo no canal, explicando quem eram os irmãos de Jesus. Não se tratam de irmãos consanguíneos, mas de parentes de Jesus. Pois bem, Jesus é informado da presença deles. Alguém diz: eles estão te procurando. A resposta de Jesus, longe de ser uma resposta negativa, é uma declaração sublime, acompanhada por um olhar de bondade que certamente atinge, se dirige ao coração de sua mãe. Voltando o olhar para aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos." Então Jesus aponta para aqueles que estão ao seu redor e diz: "Esses são a minha mãe e os meus irmãos." E complementa: quem faz a vontade de Deus e a põe em prática, os seus ensinamentos divinos, este é meu irmão, minha mãe e minha mãe. É importante a gente entender que uma coisa não exclui a outra. O fato de Jesus ter alargado a sua família não exclui que ele tenha laços de consanguinidade e considere a Virgem Maria como sendo importante. Pois bem, a sua palavra é esse vínculo de comunhão que gera essa nova fraternidade ou maternidade. A mãe, no entanto, a mãe de Jesus, a mãe biológica de Jesus, posteriormente é exaltada pelo seu filho, né? Porque quem mais e melhor do que ela acolheu a palavra? Maria, aquela que é exemplo de acolhida da palavra, né? Afinal, foi ela, a Virgem Maria, que encarnou a palavra no seu seio e assim se tornou um seio materno. O verbo se fez carne. Então, o verbo se fez carne significa o verbo divino ganhou carne através do seio da Virgem Maria. Então, ela acolheu essa palavra de modo exemplar, de modo único, aliás, né? Mas, além disso, além de ter acolhido a palavra no seu ventre, ter dado carne a essa palavra eterna, esse verbo de Deus, além disso, Maria também acolhe a palavra no seu coração, né? Maria gerou primeiro na alma, depois gerou na carne, né? O Filho de Deus. Então, quando Jesus disse aos seus ouvintes atentos: "Eis aqui a minha mãe", certamente ele colocou em primeiro lugar, como modelo de escuta e dócil e de fidelidade incondicional, a sua mãe, a Virgem Maria. Podemos, portanto, celebrar esse dia de hoje, a apresentação da Virgem Maria no templo, como a preparação da jovem de Nazaré para aquilo que seria sua futura missão. O que seria essa preparação? Maria apresentada no templo é a sua preparação para o futuro. A igreja entendeu que a atitude de Maria na anunciação, lá quando ela diz sim ao anjo, né, não foi algo de improviso, que de repente ela começou a acolher essa presença
misteriosa de Deus na sua vida. Não. Na verdade, a sua alma oferta... é que na sua alma a oferta já se preparava há algum tempo. Então, desde que ela foi concebida nos planos de Deus, concebida sem pecado, ali já se preparava essa grande oferta dela, esse grande sim dela lá no dia da anunciação. Então, o momento do templo é o momento da consagração dessa pessoa especialmente criada por Deus, para que aquilo que ela viria depois iria se realizar, então chegaria à plenitude esta oferta dela. Então, já se realizava progressivamente essa entrega, esse ofertar-se, né, da Virgem Maria. Maria viveu o que São Paulo mais tarde propôs como ideal do cristão, oferecer-se. Maria soube oferecer-se. E Paulo diz, né? Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Maria é essa que se ofereceu totalmente. Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, deste século, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, para discernirdes a vontade de Deus. E a lição, então, que podemos tirar de tudo isso é que o nosso renovado compromisso de escutar a palavra de Deus com fé, primeira atitude, e depois colocá-la constantemente em prática na nossa vida, né? Fazendo como Maria, dizendo sim a esta palavra, vivendo-a como sacramento de comunhão com Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor. Queremos viver com fé, queremos acolher a Tua palavra, queremos colocar em prática, queremos viver essa vida ofertada a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.